Olá, hoje é um vídeo, não vai ser uma live que eu estou gravando, tá? O que é que eu vou falar nesse vídeo? Vou falar sobre marketing digital, vou falar sobre vendas online, é o tema. Então, se você é um empresário que já passou por alguma reunião com agência, reunião de prospecção, e você estava cheio de dúvidas, né, como funciona isso, ou até mesmo na hora de buscar o serviço de marketing digital, é muito comum que o primeiro contato seja um contato é, de informação educacional. Então, as primeiras reuniões, a gente sempre acaba tendo que explicar detalhadamente o que é o marketing digital, para quebrar alguns mitos e para que o empresário tenha segurança de contratar aquele serviço uma vez que ele consiga visualizar exatamente o que ele está contratando. E também para você que é dono de agência e precisa de quebrar um mito do marketing digital para poder entregar resultado, esse também é uma boa opção. É um vídeo para você enviar para o seu cliente, tá? Depois que você faz a prospecção ou até mesmo na hora de prospectar. Ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Lacerda. Eu tenho muita experiência e expertise com marketing digital há mais de 10 anos no mercado. Tá? Eu tenho toda a formação teórica e prática, trabalhando com empresas dos mais diversos segmentos, setores e tamanhos, de startups a empresas com mais de 40 anos de mercado, com sede em diversas capitais. Ok? Então vamos lá. É, primeiramente, sempre que eu estou numa reunião, importante é você que está assistindo esse vídeo, muito possivelmente você recebeu esse link, tá? Não foi um vídeo que você está lá navegando no YouTube ou no Facebook e se deparou com ele. Então é importante que agora você trate esse momento como uma reunião, tá? Se você não tem um tempinho aí para poder assistir esse vídeo agora como uma reunião, guarde, salve ele, espere o momento certo, tá? Na hora certa. Então pense que é um momento na sua agenda onde você reservou uma reunião com o Rodrigo Lacerda, onde ele vai te explicar o que é esse serviço que você ou está pensando em contratar ou acabou de contratar, né? Marketing digital. Ok? Então vamos lá. É, geralmente eu vou contar uma história, tá? Eu geralmente começo contando essa história porque quando a gente está falando em marketing, em processos de venda, acaba que são coisas abstratas e a gente tem que fazer analogias, né, metáforas para poder ter uma comunicação efetiva. O problema da analogia, a gente sabe que ela não é exatamente, é uma analogia, como se fosse aquilo, mas não é exatamente aquilo, ok? Então, requer sim um pouco de um exercício de abstração, mas eu vou explicar de forma a não ser técnica, tá? Então, se você já é um profissional de marketing, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem está cheio de dúvida. A pessoa está num momento aí pós-pandemia, tem que contratar um marketing digital, tem que implantar isso no seu negócio, ou já implantou e precisa entender disso, tá? Então a primeira história é para a gente entrar exatamente no que é marketing. Né? A primeira história que eu vou contar é a seguinte. Uma empresa, uma indústria construía trator. Ela fabricava trator e ela não estava vendendo, conseguindo vender os seus tratores. Gente, analogia, tá?
Aí ela contratou publicidade, divulgação, pôs anúncio na internet, na TV, no rádio, influencers e tal. Continuou sem vender. Quem sabe faz assim, faz assado. Não vendia o trator, certo? Até que entrou um profissional de marketing na empresa, na indústria, fabricava o trator, e, e ele começou a fazer o trabalho de marketing, que para a gente que trabalha com marketing, a gente sabe que é o mais difícil, que é achar o caminho do óbvio, tá? Então, olha, Adams Óbvio, essa é a primeira dica que eu dou aí de livro, é um livro rapidinho, você dá uma folheada nele, você já vai entender o, o Adams Óbvio. Então, esse profissional, o que ele fez? Primeiro ele fez um diagnóstico, né? Para a gente entender como tratar, a gente tem que saber o que a gente está tratando. Então não basta pegar, esse remédio aqui é muito bom, isso é muito bom para quê? É esse diagnóstico que vai falar exatamente aonde que está o problema da venda. E esse profissional fez todo um levantamento de localização, passava um rio atrás e tal, as cidades de volta, mostrava de pescar, uma coisa nessa linha aí, e os dados apontavam para que se ele parasse de produzir trator e começasse a produzir barco, ele ia vender. Então, vamos dar um ponto aqui. O que ele fez, aí já é a decisão dele. Mas nessa história a gente consegue dar uma iluminada bem exatamente o que é o marketing. Tá? O marketing é essa combinação de achar a dor e validar o remédio para aquela dor. E aí depois entra a comunicação que vai fazer a ponte para falar, eu tenho o remédio para a dor que você tem. Tá? A comunicação que tem antes é de levantamento de dados, é diagnóstico. É o médico perguntando para o paciente aonde que dói, o que você sente, como é que você está, eu vou fazer alguns exames, eu tenho algumas suspeitas aqui. Aí os dados falam, nós vamos tratar com esse remédio. Então, eu gosto de usar essa história porque ela já dá para a gente um cenário de que o marketing agora ele já começa a ser, quando a gente fala em caminho do óbvio, parece que vai de encontro com essa ideia do pense fora da caixa. Né? Eu entendo o pense fora da caixa como vão ter ideias criativas, mas a criatividade é reorganizar o mesmo de forma inusitada. Então a gente tem que trabalhar com as ideias de dentro da caixa para reorganizá-las de forma inusitada para ir pensar fora. Então quando eu estou contando essa história eu estou falando o seguinte, não é uma questão de pegar o trator e ser criativo na hora de anunciar ele. É questão de entender que o que eles querem é barco, não é trator. Tá? Então, aí o marketing, eu vou entrar um pouquinho de teoria agora, tem ali os primeiros teóricos de marketing que vão começar a construir uma ciência nisso. O que é? Vão separar em várias partes, ver aquelas que são comuns, aquelas que se combinam, dar um nome para isso e a gente começa a raciocinar a coisa por partes, mas pensando que cada parte ali compõe um todo. Um todo. Certo? Então, quando isso começou, nós tínhamos autores aí, Philip Kotler, clássicos, né? Que mapearam 4 P's. Depois, quando o digital veio, virou 24, 48, enfim. Vou falar dessa raiz aqui para você pegar um raciocínio. O que são os 4 P's? É produto,
preço, promoção e ponto de venda. Então, olha, o que ele está pensando? Produto é remédio para a dor de alguém? Preço, isso cabe no bolso? Quer dizer, se eu falar com um cara assim, 100 mil reais, ou se eu falar com ele assim, parcelas de cento e poucos, é diferente. Qual cabe no bolso? 100 mil ou a parcela de preço? Promoção. Compre isso, compre aquilo, faça aqui. Esse remédio serve para a sua dor. Você que tem uma dor assim, assim, assado, compre esse remédio. Ponto de venda. Ok, aonde que eu compro isso? Ou, na hora que eu for comprar, ele está lá. Então ele começou mapeando daí, ó. Vamos seguir com esse raciocínio aqui. Porque cada um desses aqui vai multiplicar em vários outros quando vier o cenário digital, mas se a gente entender a raiz dele, que a raiz é remédio e dor, a gente começa a entender aonde que a coisa está parando, onde está o gargalo, ok? Agora eu vou dar um salto eu estou falando de marketing aqui, raiz do marketing, isso tudo foi aplicado no que a gente chamou de offline, esses ponto de venda e tal. Agora eu vou dar um salto disso para o digital. Então, você tem a opção de você ter a sua empresa física e ter a sua empresa física e no ambiente digital, e agora ainda também tem o metaverso, ou não, você ter só a sua empresa no ambiente digital. O que não dá mais hoje é para você ter só a sua empresa física, né? É por isso que você está buscando entender marketing digital. Então vamos lá. O produto, o remédio, a dor, continua valendo. Se você tem um remédio para a dor de alguém, bom, então, mais o que saiu na frente já validou que você realmente pode performar no digital. Você pode vender no digital. Isso não muda. Certo? O preço. O preço do seu produto. Eu já tenho definido, eu já vendo o meu produto. No digital eu posso vender ele mais caro? Porque é digital eu tenho que vender mais barato? Não. Porque é digital não interfere no preço. O que vai interferir no preço os mesmos motivos de sempre. Primeiro, se o produto é remédio para a dor da pessoa, se não for, pode ter o preço que for, que ela não vai comprar. E a outra é se esse preço cabe no bolso. Quer dizer, mais do que ela conseguir pagar, ela tem que entender que consegue pagar. Por isso a gente trabalha os argumentos de parcelas a partir disso. A gente está falando disso, certo? Então aqui não mudou. Esses outros dois aqui, que é promoção e ponto de venda, agora é que vem a diferença. Então vamos pensar. O seu ponto de venda, depois a gente vai falar da promoção. O seu ponto de venda é a sua loja física. Agora o seu ponto de venda, além de ser a sua loja física, o seu ponto de venda também é o seu site. Certo? Se você não tiver o ponto de venda na internet, você está trabalhando o seu site como promoção. Entendeu o raciocínio? Você tá na expectativa que a pessoa veja o seu site, conheça o seu produto, e aí ela vai comprar lá na sua loja. O raciocínio aqui é outro. O raciocínio é o seguinte: igual você tem a sua loja na rua tal com o número X, agora você tem a sua loja no www.nomedasualoja.com.br, .com, seja qual for.
É exatamente esse o raciocínio. A promoção agora tem uma diferença gritante do online para o offline. Antes você tinha que dar fazer um disparo para atingir uma multidão para conversar só com o que a gente hoje trabalha no nicho. Quer dizer, eu tenho um produto, eu tenho um serviço que serve para quem tem essa dor. Gente, volta a repetir. Dor que eu estou falando aqui não necessariamente tem produto que é para dor realmente física. Tem produto que a dor, ela é a dor de ter um status. Por isso eu vou comprar um relógio caro. Não é a dor de saber que horas são. Certo? Só um parênteses aqui para a gente alinhar e seguir no pensamento abstrato. Então vamos lá. Nós paramos na promoção. Vamos pensar, antes quais opções você tinha? Você ia anunciar no rádio, na TV, no jornal, na revista. Ah, mas está muito caro, então aí começaram a aparecer as empresas fazer panfletagem, fazer uma panfletagem no sinal. Certo. Aí você pegava o público que compra o meu serviço, aí você traçava um perfil lá. É homem, mulher, na faixa etária tal, ganha X por mês, quer dizer, qual a classe dele. Ah, na região tal tem mais esse público. Vamos fazer uma panfletagem ali. Tá. Quem sabe? Eu acho que na internet já não é assim. A internet já não é o público, é o que a gente chama de persona. Um negócio muito mais específico, porque é em cima do comportamento de compra. Exemplo raso. A pessoa mudou o status para noivo, os algoritmos, a inteligência artificial já entende daqui X tempo, se ela continuar fazendo tais e tais movimentos, ela vai começar a comprar produto para casamento. Quais são os tais movimentos? Entrando em sites específicos, mandando mensagens, trocando e-mails. Tudo isso que você aceitou, você está falando, pode ler tudo, pode me mapear. Porque o benefício é que eu vou receber um produto exatamente muito próximo àquilo que o remédio que eu preciso para a minha dor. Então é persona. Aqui a gente entra num negócio que parece meio mágico, algoritmo, inteligência artificial, mas a gente trabalhando ele a nosso favor, ele funciona brilhantemente. E hoje o mercado de marketing digital está muito focado nessa perna da promoção. Muito focado nessa perna da promoção. Então, quando você, empresário, contrata uma agência de marketing digital, se você não tiver consciência que você está contratando uma perna, não vai performar, tá? Então, qual que é o raciocínio disso, dessas pernas de marketing digital, de offline, tudo, para você poder visualizar? É o tal do funil de vendas. O que é o funil de vendas? Funil porque ele começa maior, a boca maior e vai afunilando. Então ele vai afunilando porque vai entrar muita gente querendo e vai diminuindo, no final um pouco compra. Ok, nós já identificamos que todo o comportamento de venda, processo de venda, ele bate nesse desenho do funil.
Então, o que seria o funil de vendas no marketing digital? E agora eu estou falando marketing completo. É lá daquela história do trator virou barco. A boca de entrada, que é o que a gente chama de imã digital, que é o que antes você fazia no sinal panfletando, agora na internet você está fazendo muito preciso. Lembra da história da noiva? Mudou o status para noivo, daqui X tempo ela vai começar a pesquisar cerimonial, vestido de noiva, etc e tal. Certo? Imãs digitais. Então, esses imãs digitais chamam imã porque ele vai atrair. Ele está falando o seguinte: você que tem essa dor assim, assim, assado, você que está precisando de um tênis de corrida, ó, a mesma analogia com a noiva, já identificou e está em um comportamento muito similar a quem daí um mês compra um tênis de corrida. Então, os imãs. Clique aqui, clique aqui, clique aqui. Quando ele clica aqui, ele vai para o seu site. Então, nós já colocamos aqui. Os imãs digitais são as mídias sociais, são Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, blog, tudo isso que fale, clique aqui, clique aqui. Quando ele clica aqui, ele vai para o seu site. Quando ele entra no seu site, ele entrou na sua loja. Lembra da sua loja física, está na rua tal, o seu site é a sua loja no www. E você vai ter que começar a pensar também da sua loja no metaverso. Mas quando você for para o metaverso, se você já tiver o raciocínio do marketing, você vai com muito mais segurança e sabe exatamente o que você precisa e o que é supérfluo. Então você precisa da sua loja, para quando esses imãs digitais atraírem. Entre aqui, lembra daquela placa? Vende-se ouro com a seta. Ah, eu vi aqui, ó. Você está vendendo, está comprando ouro. Aonde que é? Se esse lugar não existir, não adianta vende e compra ouro. É no meu site. É isso que o celular está falando para ele, o anúncio. Quando você vai lá, aonde a placa falou para você ir, como que é? Tem que subir muita escada, dar muita volta, passar por muita... Lá no meio do caminho já desistiu. O que é isso na internet? Seu site demorou a abrir, demorou a... Você entra no site, uma confusão, você não sabe onde que vai. Olha como é que já está replicando. Tá? Só um parêntese. Isso tudo vai interferir no seu resultado lá no Google, no seu ranqueamento lá na busca. Porque o Google está entendendo que quando as pessoas estão buscando aquele produto, aquele serviço, e você é um deles, ele quer oferecer a melhor experiência. Ele não é um jornal balcão, ele é um site que oferece a melhor experiência. Então, eu quero isso, ele vai. Toda vez que eu mandei para esse aqui, ó, o cara entrou e saiu. Não vou mandar mais não. Tá? Parênteses. Chegou lá no seu site, chegou lá na sua loja, ele quer comprar. Tem vendedor para atender ele. Como é que é? Os processos de venda. É a mesma coisa. Internet é a mesma coisa. Então, de X que aquela placa mostrou, compra-se ouro, já um Y se interessou, depois um Z realmente foi lá na loja, depois afunilou mais ainda, aqueles que entenderam a loja, conseguiram andar lá dentro, perguntar, falaram com o vendedor, fechou a venda, comprou o produto. Funil de vendas.
rede social, anúncio, o que você comprou da agência, o que a agência de performance está fazendo para você, imã digital. Então por isso quando ela fala para você, você precisa de um site, no seu site tem que ter isso, tem que ter aquilo, ela está falando o seguinte, não adianta eu jogar as pessoas por aí se você não converte elas, se você não retém elas. Outra, quando a gente está falando de loja, de site, tudo isso que é na internet, eu estou falando de robô. Então quem fala para o Google que o seu site vende X produto, Y produto, seja um serviço que for, é um robô. Então não adianta você colocar lá uma foto, não adianta você não falar, você falar só para o usuário, seu cliente, ok, tá certíssimo, mas você também tem que falar para o robô. Como que é? Aí que é o tal do SEO, que a agência fala para você. Tem que ter otimização para mecanismo de busca. É isso, otimização para mecanismo de busca. Porque você vai falar através dessa otimização, nada mais, nada menos é do que falar para o robô do Google que quando alguém pesquisar aquilo, por favor, me inclua, porque eu também ofereço isso. Certo? Então, a agência oferecendo tráfego e falando para você, retenha o tráfego, converta o tráfego, converta, mas ela está indicando para você. Mas você, como é que você vai fazer isso? Começa a virar um jogo de empurra, né? Porque no final aqui vai bater no departamento de vendas, que não vai vender e vai falar a culpa é do marketing. E o marketing vai falar, pô, mas eu estou mandando cada vez mais tráfego qualificado, vocês não estão. Certo? Então, no melhor cenário, atraiu, converteu, relacionou com ele, fechou a venda. Quando você fecha a venda, agora você já tem mais dados para devolver para a agência para ela achar pessoas com perfil similar àquele que comprou. Então, por isso que esse é um vídeo não só para o empresário que está contratando a agência, como também para o dono de agência que vai oferecer um serviço para o empresário ou acabou de fechar e tem que apresentar lá o primeiro relatório e o que ele vai apresentar é tráfego. Você investiu tanto, nós mostramos o anúncio para tantas pessoas e tal, tantas clicaram. Se você não trabalhar o seu funil de vendas, entendeu? Só a agência, e sem a agência, como é que você vai... A parte mais complexa, que é essa dos algoritmos, que é o tráfego, então você tem que ter. Você tem que ter esse profissional. Você tem que ter essa agência. A agência é bom porque ela está no mercado, ela atende diversos setores. Então ela sabe exatamente. Ela já errou muito. Vai começar a errar menos com você. Agora, você precisa de fazer o funil de vendas. Então, quando a gente está falando em fazer funil de vendas, a gente está falando em treinamento, a gente está falando em desenhar processos, em contratação, qualificação, gestão de pessoas, validar ferramentas, softwares, gerar os dados, para a partir dos dados a gente tomar as decisões. Não é? Então, contratou uma agência, pense no funil de vendas. Agência, você oferece esse serviço de treinamento, de funil de vendas? Ou você tem alguém para indicar? Agência, fechou com uma empresa? Eu vou gerar o tráfego. Você tem vendedor? Tem funil de vendas? Você tem processos desenhados?
eu vou te indicar alguém que faça isso para você. Seja, claro, transparente, porque aí vai vender. Aí a gente vai usar o marketing digital a nosso favor. Ok? Espero ter tirado as dúvidas, assim, eu não quis detalhar muito e nem ser técnico, mas a função primordial aqui é mostrar para você, tanto empresário quanto dono de agência, que a gente precisa avançar agora no mercado, que, ok, já tem empresas performando, já tem empresas vendendo, mas cada vez mais empresas entrando na internet sem o funil de vendas, a frustração vai ser cada vez maior. Vai ser cada vez mais difícil para as agências vender esse serviço dentro das empresas, porque eles já tiveram uma, duas, três experiências frustradas. E a gente vai perder esse mercado que é maravilhoso, que é usar o marketing digital. Perder não vai, porque tem sempre uma turma que está fazendo na frente, enquanto a água está limpa, o oceano azul, vai sempre puxando e eles vão na frente. Agora, para que todos entrem, e o que a pandemia acabou acelerando foi isso, né? Ninguém teve a opção de ficar de fora. E agora o mercado já acostumou a comprar em casa, então se você só tiver a sua loja na rua tal física, você está perdendo o mercado. E é por isso que você está assistindo esse vídeo, que você tomou a decisão de entrar na internet. Agora, como que você vai entrar? Com informação. Se você veio até aqui, informação agora você tem. Você já sabe agora conversar com um dono de agência, com algum executivo que está te prospectando. E se você não tiver o funil de vendas, você já sabe falar com ele. Você me ajuda nesse processo? Você tem alguém para indicar? Como é que eu vou fazer? E ele é tudo que ele quer ouvir. Essa consciência que você já tem de que está contratando um imã digital. Mas que todo o restante você continua tendo que fazer. Você contratou o cara com a placa lá na porta, lá na rua, falando, entra ali, que ali vende, ali compra. Ok? Gostou? Envia para seu amigo que é empresário, aquele que te indicou, que falou, procura uma agência, assiste muitas vezes, me siga aí nas redes sociais, os meus canais YouTube, Instagram, tá joia? Até o próximo vídeo então.